Irmãs, hoje celebramos o 17º domingo do tempo comum e na liturgia de hoje nós temos este belíssimo encontro de Jesus com seus discípulos e esta grande multidão, na qual Jesus faz esta multiplicação, realiza este sinal no qual o evangelista São João nos mostra, que é justamente pegar 5 pães e 2 peixes e distribuir a toda aquela multidão. E assim ele realiza mais um sinal de que, pela fé, pela confiança em Deus, tudo nós conseguimos. Se nós tivermos fé e se realmente for da vontade de Deus, aquilo que nós estamos em nosso coração, em nossa mente, o Senhor tem o poder de realizar. Eu digo isso justamente para nós que estamos iniciando a caminhada, para nós que já estamos há anos na caminhada. Mas se nós não tivermos fé, se nós não acreditarmos na providência de Deus, a gente vai continuar estagnado no tempo, parado no tempo, porque não conseguimos caminhar. A gente vê neste evangelho de hoje que essa multidão vai ao encontro de Jesus. Jesus atravessa para o outro lado do mar da Galileia para descansar, para conversar, para falar com Deus, porque ele sobe ao monte. E todas as vezes que Jesus sobe ao monte é para falar com Deus, para rezar. E tantas vezes nós subimos aos montes da nossa vida e quantas vezes nós lembramos de conversar com Deus? Quantas vezes nós lembramos de agradecer a Deus por ter nos dado a vida, por ter nos dado o alimento? Quantas vezes nós lembramos disso? E neste evangelho de hoje a gente vê Jesus ensinando aquela multidão, porque ele tem compaixão. Aquela multidão vai ao encontro dele ali, tentando saciar a sua sede, talvez, não de comida, mas a sede espiritual. Porque é Jesus que sente compaixão e diz: o que vamos dar para este povo? O que vamos comprar? O que vamos dar para alimentar, para saciar a fome deste povo? E Filipe diz: Senhor, nós não temos nada, nem que nós conseguíssemos 200 moedas de pratas, seriam suficiente para alimentar aquela multidão. Ali Filipe não traz uma, como eu posso dizer, já algo concreto para realizar ali naquele momento. Mas Jesus vai ao encontro de outro e André diz: Senhor, temos aqui um menino, um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. E aquele jovem oferta ao Senhor aquela pequena porção que ele tem. Ele oferta os seus dons, oferta aquilo que iria alimentá-lo. Então nós, como jovens, como juventude, como povo de Deus, nós temos que ofertar todos os nossos dons e talentos ao Senhor. É a Ele que nos dá, que nós devemos ofertar. E nós ficamos escondendo. Muitas das vezes a gente renuncia a tantas coisas boas, maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós, porque temos medo. Temos medo de enfrentar, de dizer assim: Senhor, o dom que tu me deste, eu não vou, o talento que tu me deste, eu não vou levar adiante, eu vou enterrar. E o Senhor quer nos mostrar justamente que é pelo pão, que ele conseguiu, que ele partilhou ali com todo mundo, que ele multiplicou, que é pelo pão que gera a unidade. E nós devemos gerar esta unidade entre nós, irmãos, filhos de Deus, aqui nesta igreja da paróquia Cristo Crucificado. É gerar esta união através do pão, não só o pão ali que nós recebemos, que nós comemos todo dia, mas o pão que nós nos alimentamos na Santa Missa, que é a Eucaristia. Nós estamos aqui em busca deste pão, porque é o próprio Cristo que está nele. E o Cristo se dá a cada um de nós. A gente viu lá na primeira leitura de hoje que o profeta Eliseu, ele foi agraciado também com as primeiras primícias daquele homem que foi lá levar até ele, para que pudesse abençoar aqueles pães. Eram 20 pães. E o profeta abençoa, e como de costume, lá no seu tempo, na antiguidade, o sacerdote abençoava e ficava com aquelas primícias.
era doado ao sacerdote. Então o profeta ficou, mas não para si. Ele disse distribuir às pessoas. E tinha ali por volta de 100 pessoas, como é falado na leitura, e aquelas pessoas, o servo disse assim, mas não vai dar, não é o suficiente para alimentar todas essas pessoas. E o profeta diz assim, distribuir. E ele distribuiu e ainda sobrou pão. É para ver, se nós, para testar a nossa fé. O quanto nós ainda somos fracos na fé, de acreditar na providência de Deus, de ter confiança em Deus. Porque se nós realmente tivéssemos confiança em Deus, nós estaríamos muito melhores. Nós estaríamos com a vida espiritual muito mais elevada. Hoje a gente talvez fique parado no tempo, porque esperando algo diferente acontecer. A gente quer ver milagres, a gente quer ver algo extraordinário, mas o extraordinário está em toda a Santa Missa. É o próprio Deus que se faz presente aqui, neste altar. É Ele que se faz presente, então é o extraordinário de Deus acontecendo em toda a Santa Missa. Não precisa nós irmos distante, irmos muito longe em busca de milagres, em busca de graças, porque acontece aqui. Claro que nós pedimos ao Senhor, mas a maior graça, o maior milagre extraordinário acontece aqui sobre este altar. É aqui que Jesus se faz presente e se doa para cada um de nós. Então, recorramos sempre a este monte que está aqui na nossa frente, que é o altar, onde Cristo é trazido para todos nós, para cada um que busca verdadeiramente viver a vontade de Deus. Então, busquemos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, fazer a vontade de Deus. Né? Porque, como fala a segunda leitura de hoje, há um só corpo, há um só batismo e um só Deus. Não precisamos ir atrás de outros deuses, porque nós temos um Deus que faz tudo. Um Deus que já fez tudo por cada um de nós, que enviou seu Filho a morrer por causa de nós. Né? E a gente vê que na segunda leitura ainda fala, né, que nós devemos suportar-nos uns aos outros. Mas como devemos nos suportar? Às vezes o irmão tem uma carga tão pesada e ele quer só jogar em cima de nós. Não sejamos também bestas de ficar carregando a cruz do outro, mas ensine o outro a caminhar. Ele carregar o seu peso, ele carregar a sua cruz, e assim nós vamos nos ajudando. Né? É suportar, mas é suportar com amor. É suportar amando, ensinando o irmão a como se portar diante da vontade de Deus. Essa é a nossa missão. E que nós verdadeiramente busquemos realizá-la com amor, com justiça, com compaixão, como assim como Jesus teve de toda aquela multidão. É termos compaixão daquele irmão que errou, daquele irmão que talvez fez o que não devia, mas é termos a compaixão e pedirmos a misericórdia sobre a sua vida. É rezar por aqueles que nós achamos que são nossos inimigos, como o próprio Evangelho nos diz, né? Rezar pelos seus inimigos e por aqueles que vos perseguem. Quantos de nós, às vezes, vamos em cima brigar, discutir, querer falar, não resolve nada, faz aumentar mais ainda a tribulação, o atrito entre nós. A melhor forma é nos colocarmos aos pés do Senhor, no seu Monte Santo, e assim elevarmos a nossa oração para que aquela pessoa se converta, e nós também. Porque além de nós rezarmos pelo outro, pela conversão do outro, rezemos pela nossa própria. Porque às vezes a gente se acha tão grande, né? O ego sobe lá em cima que, eu vivo uma vida que eu rezo todos os dias, então eu não estou vivendo como aqueles fariseus, praticamente. De dizer assim, eu faço isso, faço aquilo, então eu estou justificado diante de Deus. Aí meu orgulho, meu ego vai lá em cima e na verdade você jogou por terra tudo aquilo que você tinha construído, que você lutou para construir aos pés do Senhor, na sua fé, na sua vida espiritual. Porque quando nós nos achamos mais do que o outro,
é onde nós devemos voltar lá no início e começar a servir o nosso próximo. Né? E se a gente prestar atenção na liturgia deste ano B, né, no caso, aos domingos nós estávamos celebrando o Evangelho de São Marcos. Agora mudamos durante esses 5 domingos, começando de hoje, contando mais 4 domingos, celebraremos meditaremos, né, na verdade, este capítulo 6 de São João, onde vai falar deste pão que nos alimenta, este pão que gera comunhão entre todos nós. Porque quando nós participamos da Eucaristia, nós estamos comungando o próprio Cristo, e Cristo quer que nós vivamos em unidade. Então, que nós possamos nos voltar para Deus. Nós, como jovens, como os adultos, como pessoas maduras, que nós possamos verdadeiramente nos voltar ao amor de Deus que Ele tem por cada um de nós. E assim crescermos na nossa vida espiritual. Crescermos aos pés do Senhor. Né? Nós estamos na paróquia cujo padroeiro é Cristo crucificado. Né? É diante da cruz que nós devemos estar ajoelhados. É diante do Senhor, que está ali no sacrário, né? A cruz mais em cima, que nós devemos estar ali rezando ao Senhor. E que realmente nós sejamos pessoas que carreguem a cruz e não deixe o outro carregar. Não deixe o outro se sufocar, né, com o peso da nossa cruz também, mas que nós possamos juntos caminhar adiante neste caminho que o Senhor preparou para cada um de nós, que é fazer a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.